uma paciente que ela chegou com muita ansiedade, as pessoas falavam com ela, você tem muita ansiedade, muita ansiedade. E ela é gerente de um banco, e cada cliente, ela tomava um café. E aí, ela chegou tremendo, né? E aí, Por que será, né? E aí, assim, aí veio procurar, porque ela não conseguia dormir, porque aí entra um ciclo, né? E aí foi quando a gente conversando, entendemos que ela estava tomando uma quantidade de cafeína exagerada. Isso é muito comum. O remédio não é só o remédio que a gente chama de remédio, é algo que você toma de forma errada, né? Exatamente. Então ela tomava café, e aí foi que a gente fez, foi tirando o café devagar, né, ajustando o estilo de vida dela, e ela se livrou da ansiedade. Então, assim, ela não conseguia desligar. Então, assim, hoje é muito comum as pessoas com multitarefas, a pessoa acorda de manhã, vai trabalhar, volta, faz atividade física, até faz, mas depois fica até tarde, dorme pouco, se alimenta mal, e aí começa... Aí, para compensar esse estado de cansaço, a pessoa acelera e aí entra no... Isso é um exemplo de quadros de ansiedade que não são ansiedades ligadas exatamente, né, a uma personalidade de preocupação, mas uma ansiedade provocada pelo estilo de vida. Interessante, muda, né? Totalmente. E você sabe que, pegando só uma parte disso aí, eu durante boa parte da minha vida, né, eu trabalhei muito tempo em empresa, tudo, e eu sempre sofri um pouco isso, porque eu tenho um lado assim muito controlado, eu penso muito antes de fazer tudo, mas me considero um bom executor, né? Mas sempre ouvi muito assim, as pessoas parecem que querem que você seja acelerado. Hoje tem aquela coisa assim, não, fulano é bom que é acelerado. Meta, né? Vamos superar a meta. E eu comecei a ver, depois até por estudar, né? Graças a Deus, acho que isso aqui me dá um conhecimento muito interessante, que na verdade eu falei assim, eu acho que as pessoas são ansiosas, né? Na verdade, só que eu começo a usar da sua ansiedade aí, que aí para mim a coisa se torna perigosa, né? Eu faço você se tornar ansioso, você começa a correr, fazer, me interessa, porque você vai me trazer resultado, e eu uso, né? E a pessoa às vezes vangloria que ele é acelerado. Eu falei assim, não, você tá acelerando. O caso os casos que você contou da gerente do banco... A exaltação à pessoa que... A doença produção, quase. Agora, você falou uma coisa interessante, que você é um cara precavido, né? E muitas vezes a pessoa entende que é uma pessoa muito preocupada. Um certo grau de preocupação é fundamental. Se você não tiver um pouquinho de ansiedade, a ansiedade é um bom sentimento. A ansiedade não é um sentimento ruim. Então você fica um pouco nervoso. Você fica Às vezes é até necessário para fazer você se mexer. Exatamente. Né? Você chegou aqui no programa, então você veio verificar o equipamento, se está certo. Se você é muito tranquilo, pode dar errado e você não verificou antes. Então, a ansiedade, até um certo ponto, ela é ótima. Então ela não é ruim. Então a pessoa quer ficar zen, né? Eu vou fazer uma apresentação para, sei lá, 1000 pessoas e vou ficar tranquilo. Achar que eu vou chegar tranquilo lá, não. Todo ator, ele, se você for conversar, eles ficam tensos antes de uma peça. É necessário, porque faz você ficar mais ágil, mais perspicaz, verificar as coisas. Então, ok. E aí, engatando na questão da saúde mental, né, a gente percebe o seguinte, que todos nós temos todos os tipos de sentimentos. O que determina é a intensidade e frequência. Então, assim, eu ficar triste um pouquinho, normal. Eu fiquei triste 3 dias, tá bom. Se eu ficar triste quase todos os dias, por mais de 15 dias, aí já vira doença. Você vai começando a aceitar que aquilo é normal, né? Eu gostei da intensidade e frequência, a gente fala bastante sobre isso aqui também. Açúcar no sangue, vamos falar assim, todo mundo tem açúcar no sangue, se exagera, você fica com diabetes. Se a sua pressão aumenta muito, você está hipertenso. Você sabe que não tem bem a ver, mas acho que tenho certeza para você, né? Um negocinho que a gente vai falar daqui a pouco. Mas há uns 2 anos, eu comecei a fazer um acompanhamento com uma nutróloga, né? Que é uma grande amiga, ela está para vir aqui também, mas tá fugindo, hein, doutora Natália? Já está me enrolando. E as pessoas às vezes até falam assim, mas é para emagrecer? Eu falei, não, é para... Eu comecei a ajustar todos os meus... A gente tem vários índices, né? E depois que tudo se ajeitou, um monte de coisa melhorou realmente, né? Então, esse controle que a gente tem de todas seja comida, seja sono, isso tudo, faz bem para a nossa saúde mental também, né? Traz esse controle, né? Não, perfeito, é isso mesmo, né? Até porque
quando a gente fala de saúde mental, a gente está falando de saúde física, ambiental, quer dizer, está tudo interligado. A gente tenta separar as coisas, né, André? Mas, então, quando você resolve mexer na tua alimentação, você pensa que você vai estar menos inflamado. Sim. Que é um processo que alguns alimentos, eles como dessem uma certa, um desgaste de energia desnecessária no teu corpo. Então, são aqueles alimentos ultraprocessados, né? Aquelas coisas que vêm em pacote, que você abre e é uma coisa que dura no pacote 2 anos, sei lá. Uma caixinha que não estraga nunca. Então, são alimentos, quanto mais processados, a gente sabe que são inflamatórios. E isso tem uma interferência direta na saúde mental. E isso, você como psiquiatra, não que eu sei que não seja diretamente sua área, mas você acaba olhando todos esses fatores para poder eu entender. olho até por conta dessa prática que eu tenho, né, que é de ver assim, o que tem de certo na pessoa. Eu penso muito nisso, né, não só na doença, mas aqui, o que funciona e o que a gente pode melhorar naquilo que funciona. E esses aspectos do estilo de vida que a gente sabe que tem muita interferência. Então, você chega para mim doente, sei lá, por exemplo, com ansiedade, e a gente entra com algum tipo de tratamento, tal, mas você não modifica nada da tua vida, você está perdendo um aspecto, não é que você não possa melhorar, mas a gente tem que agregar fatores para que você possa ter um melhor resultado e mais satisfação com a vida. E eu falo isso que é uma sensação de bem-estar. Entendi. Então, sabe, você se alimenta bem, você vai ter um bem-estar emocional. Você não vai ficar empazinado, você não vai ficar inchado. E aí me leva essa pergunta, eu vou agora mostrar para todo mundo, eu ganhei isso aqui fora do ar, aqui, vocês não viram de presente. Esse é o livro do Nilo, com o Igor, né? Pelo jeito. Igor, meu filho. Do filho, chamado Método Ames. Né? Então, não deixem aí estar nas principais livrarias, não? Tá sim, tá em todas. Obrigado de novo pelo livro. Tá bom, e legal. Conta pra gente, que pelo que eu entendi, a gente está falando um pouquinho sobre ele, então acho que... acabou falando, né? Que essa não vertente como, né? do Nilo, falar escritor de psiquiatria, também. Método Ames. Alimentação, meditação, exercício e sono. Né? Isso, porque numa época eu estava fazendo uma pesquisa sobre de comportamentos que pudessem levar ao bem-estar, e ele tem 4 dos pilares da medicina do estilo de vida, que ela tem mais 2, que é relacionamentos, controle de estresse, enfim. Na época eu fiz uma pesquisa e fui percebendo que esses fatores, eles trazem que eu chamo de emoções de bem-estar, emoções que você pode sentir mais satisfação com a vida. Então, quando você muda um pouco o teu estilo de vida, para a atividade física é mais do que comprovado. Sim. Então, quase que assim, é obrigatório, né? Assim, qualquer pessoa... Hoje a gente percebe isso, porque assim, André, a gente está falando aqui de psiquiatria, e assim, e tem uma definição de saúde que não é ausência de sintomas. Você é um cara que pode estar muito bem. Estou bem, está sentindo dor? Não, estou sentindo bem, mas a sua vida não tem graça. Entendi. Entende? Que então, é onde assim, estão as emoções, o que a gente fala realmente. na questão do florescimento, né? De você ter um sentido para a tua vida, de não é você ter ausência de dor, mas de você perceber que você pode viver satisfeito, com um propósito, interagindo bem com seus amigos. É que a dor às vezes é o fim, né? Às vezes a gente chegar na dor é porque a gente já passou... Eu enxergo um pouco isso, né? A dor não é tô doente, tô sentindo dor, não. Se você chegou ali porque você já passou por algumas coisas e não percebeu, né? Não percebeu, e essa dor... Muitas vezes, assim, a gente também não pode ser um militante assim, eu tenho que fazer tudo, né? Agora eu não posso comer, não é bem assim. Porque senão a gente acaba virando um ditador de comportamento. Sim, sim, sim. Então, por isso que eu acho que tem a ver com a história da pessoa e o quanto isso interfere na sua vida.